Hoje viajamos de volta a um momento definidor na história de Israel. Uma história de fogo, fé e uma competição épica no Monte Carmelo. Esta é a história de Elias e os profetas de Baal, conforme relatado no livro de Reis, capítulo 18, versículos 20 a 40. O desafio no Monte Carmelo. A terra de Israel estava tomada pela fome, uma seca devastadora que já durava 3 anos. Mas isso não era apenas um desastre natural. Era também um desastre espiritual. O povo de Israel, antes devoto ao Senhor, havia se desviado. Muitos passaram a adorar Baal, um deus estrangeiro, influenciados pela rainha Jezabel e o rei Acabe. O profeta Elias estava escondido, mas chegou o momento de se levantar, confrontar o povo, o rei e os falsos profetas que os tinham conduzido ao engano. Elias apareceu e enviou uma mensagem ao rei Acabe, ordenando que reunisse todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Acabe obedeceu, e logo os olhos da nação estavam voltados para aquele profeta solitário do Senhor, em pé diante da multidão de adoradores de Baal. O profeta Elias se pôs diante do povo, e sua voz ecoou pela montanha enquanto lançava um desafio. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Então Elias propôs uma disputa. Tanto ele quanto os profetas de Baal preparariam um sacrifício. 2 touros foram trazidos, um para cada lado. Os profetas de Baal construiriam seu altar, e Elias construiria o seu. Mas havia uma regra: ninguém poderia acender o fogo. Cada lado clamaria ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O povo concordou. Era uma proposta justa e decisiva. Os profetas de Baal começaram. Prepararam seu altar. Colocaram o touro sobre a madeira. Da manhã ao meio-dia, começaram a clamar: Ó Baal, responde-nos. Mas as horas se passaram, e os céus permaneceram em silêncio. Nenhuma voz, nenhum fogo, nenhum sinal. Elias, observando com tranquilidade, não resistiu. Gritem mais alto, provocou. Talvez o Deus de vocês esteja pensando, ou está ocupado, ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. As palavras de Elias foram como espinhos, e na frustração, os profetas de Baal se tornaram ainda mais desesperados. Gritavam mais alto, dançavam descontroladamente e até começaram a cortar-se com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Mas ainda assim, nada. Seus gritos ecoaram no vazio, e o sol começou a se pôr. Então foi a vez de Elias. Ele chamou o povo para se reunir. Antes mesmo de tocar no sacrifício, ele reparou o altar do Senhor, que havia sido quebrado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstruiu o altar em nome do Senhor. E então, Elias fez algo extraordinário. Cavou uma vala ao redor do altar e ordenou que 4 grandes potes de água fossem despejados sobre o sacrifício e a lenha. Não uma, mas 3 vezes, até que a vala estivesse cheia de água. Isso em meio a uma seca severa. O povo observava em confusão. Elias se colocou diante do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que estás reconduzindo o coração deles a ti. No mesmo instante, o céu se iluminou. O fogo do Senhor caiu e consumiu tudo: o touro, a madeira, as pedras do altar, o pó e até a água na vala. Era uma chama avassaladora, uma manifestação divina que não deixou espaço para dúvidas. O povo caiu com o rosto em terra, em espanto e reverência, e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Foi um momento de arrependimento coletivo. Os corações se voltaram ao Deus que haviam abandonado. Mas a história não termina aí. Elias, em sua autoridade como profeta do Senhor, ordenou que os falsos profetas de Baal fossem presos. Ele os conduziu até o vale de Quizon, onde foram mortos, encerrando simbolicamente o domínio da adoração a Baal sobre Israel.
Essa história dramática de fogo e fé no Monte Carmelo nos lembra do poder da verdadeira devoção e da absoluta inutilidade da adoração falsa. Assim como Elias desafiou Israel, esta narrativa também nos desafia. Até quando vamos hesitar entre dois caminhos. Em um mundo cheio de vozes concorrentes e distrações, a história de Elias e os profetas de Baal nos convida a pausar, refletir e lembrar do Deus verdadeiro, aquele que responde com fogo. Não apenas em manifestações dramáticas, mas no silêncio transformador dos corações. Oremos. Pai Celestial, estamos diante de Ti hoje com corações humildes, reconhecendo Tua soberania, Tua graça e Teu amor sem limites. Senhor, Tu és o único Deus verdadeiro, e não há outro além de Ti. Maravilhamo-nos com Tua grandeza e santidade, reconhecendo que és o único digno de todo louvor, honra e adoração. Mas também viemos a Ti em arrependimento, reconhecendo nossas falhas e pecados. Confessamos que, por vezes, buscamos outros deuses, seja de forma evidente ou sutil, que afastam nosso coração de Ti. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que colocamos nossa confiança nas coisas deste mundo, dinheiro, sucesso, relacionamentos ou desejos pessoais, em vez de confiarmos em Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que o medo, o orgulho ou a dúvida substituíssem a fé a qual somos chamados. Tua palavra nos diz em João 1:9 que, se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Por isso, nos apresentamos com corações abertos, arrependidos de todo desvio, de cada ídolo e de cada caminho que nos afastou da Tua presença. Perdoa-nos por tirarmos os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, rededicamos nossas vidas a Ti hoje. Reconhecemos que Tu és nosso Salvador, Redentor e Rei. Morreste por nós, por meio da Tua ressurreição, nos deste nova vida, esperança e propósito. Comprometemo-nos novamente a Te seguir, obedecer aos Teus mandamentos e viver de modo que reflita Teu amor e Tua verdade. Declaramos que és o Senhor de todas as áreas das nossas vidas, nossos pensamentos, desejos, planos e relacionamentos. Entregamos tudo aos Teus pés, sabendo que em Te encontramos vida e paz verdadeiras. Espírito Santo, pedimos a Tua ajuda. Não podemos viver esta vida sozinhos. Precisamos de Tua direção, Tua força e Tua sabedoria a cada dia. Enche-nos com Tua presença. Ajuda-nos a caminhar em sintonia contigo, a ouvir Tua voz com clareza e a seguir Tua liderança em tudo. Onde nossos corações estão fracos, fortalece-os. Onde somos tentados a voltar aos velhos padrões, dá-nos graça para permanecer firmes. Quando nos sentimos inadequados ou indignos, lembra-nos que nosso valor está em Cristo e que Tua graça nos basta. Pai, também pedimos a graça para Te servir fielmente. Chamaste cada um de nós com propósito, para sermos Tuas mãos e pés neste mundo, para compartilhar o Evangelho, amar como Tu nos amaste e glorificar-Te em tudo. Dá-nos força para Te servir com alegria e perseverança, mesmo quando o caminho for difícil. Capacita-nos para a missão que nos deste, seja em nossas famílias, trabalhos, comunidades ou igrejas. Queremos usar nossos dons, talentos e tempo para a Tua glória. Pai, ajuda-nos a brilhar Tua luz em um mundo muitas vezes escuro. Dá-nos ousadia para proclamar quem Tu és, mesmo quando isso for impopular ou desconfortável. Que nossas vidas sejam reflexo do Teu amor e graça, atraindo outros a Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.